Fala você, estudante curioso! Eu sou o professor Rodrigo e novamente estamos aqui para poder falar de uma matéria chamada Geografia. E aí, você já chegou a dar uma olhada para ver como o clima está hoje? E se eu dissesse que essa frase está tecnicamente errada? Galera, e na verdade isso é um erro muito comum fazermos ao acharmos que estamos falando, por exemplo, quando está chovendo, quando está sol, dizer que estamos justamente falando sobre o clima, mas na verdade essa informação refere-se ao tempo meteorológico. Clima em si é na verdade justamente as características climáticas de uma determinada região. Galera, e quando o assunto é clima ou mudanças climáticas, é um assunto muito em alta e que realmente o ser humano deveria se preocupar cada vez mais, pois afinal de contas, somos nós os principais culpados das mudanças drásticas de clima que estão acontecendo no planeta Terra. Então é por isso que hoje nós vamos abordar alguns temas interessantes justamente sobre clima e meteorologia. Mas como de costume eu trouxe uma pessoa aqui para poder falar de uma forma muito mais simples do que eu para vocês sobre previsão do tempo. Ele, diretamente do Boletim Diário do Tempo. Por gentileza, uma salva de palmas para Edu Cataclisma. Olá! Passando aqui para poder falar para vocês um pouquinho sobre clima! Ainda bem que parou a chuva. Você sabia que a primeira previsão do tempo é datada de 1860? Ela aconteceu lá na Holanda e marcava justamente uma previsão do tempo do jornal Times a respeito de uma tempestade mega violenta que estava para vir. Já em 1957 foi o ano que aconteceu a primeira previsão do tempo televisionada. E isso aconteceu lá na Universidade da Pensilvânia, onde o professor Joy DeNardo acabou apresentando justamente o noticiário local da faculdade, marcando esse momento histórico. Basicamente foi assim, ele desenhou na lousa algumas figuras representando as condições meteorológicas daquele momento para a sua classe e foi gravado de forma a ser televisionado. A partir da meteorologia, foi possível definir a década de 2001 a 2010 como sendo a década mais quente do século. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o ano de 2010 ele foi o 10º ano mais quente desde 1850. Através da meteorologia, também foi possível registrar quais foram as temperaturas mais altas de toda a história. A mais alta delas aconteceu lá no lugar chamado Vale da Morte, uma região desértica nos Estados Unidos, e ela chegou a bater 56 graus Celsius. Tava quente pra caramba! Já as temperaturas mais baixas foram registradas lá na Rússia, mais especificamente na região de Omiakon. Galera, e nesse momento foi marcado a temperatura de menos 71 graus Celsius. Isso aconteceu no ano de 1926. Deixa eu adivinhar. Você possivelmente já ouviu falar sobre um negocinho chamado aquecimento global. Eu estou correto? Acertou! O aquecimento global nada mais é que o processo de mudança de temperatura da Terra e dos oceanos. O acúmulo de gases na atmosfera acaba gerando o que nós conhecemos como sendo efeito estufa. Ou seja, cria-se uma camada bloqueando a saída justamente do calor que está aqui na Terra, fazendo com que as temperaturas aumentem muito, literalmente como acontece dentro de uma estufa. Veja só 4 fatos irrefutáveis referentes ao efeito estufa. Fato número 1. A temperatura global aumenta a níveis sem precedentes. Galera, a temperatura global nos últimos 40 anos esteve acima da média do próprio século 20. Olha só que coisa. Fato número 2. Enquanto as temperaturas globais aumentam, eventos climáticos extremos se tornam mais frequentes e severos. Como a atmosfera e o oceano se aquecem, eles fornecem energia a mais para determinar esses fatores. Por exemplo, temperaturas mais quentes permitem que a atmosfera mantenha-se com mais umidade, provocando chuvas imensas. Além disso, o derretimento dos círculos polares, juntamente com a ação dos oceanos, contribui para justamente chuvas mais fortes e também alagamento de cidades costeiras. Fato número 3. A atividade humana é a causa principal das mudanças climáticas. Cientistas dizem que é extremamente provável que o aumento das emissões de gases nos últimos 60 anos foi responsável pela metade do aumento da temperatura global existente.
Fato número 4. Sem ação, a situação está prestes a piorar. Pessoal, o que estamos presenciando é apenas uma amostra do que está por vir se não tomarmos alguma ação. O primeiro passo é justamente a conscientização global sobre o problema e também a ação dos governos de forma a inibir que isso continue acontecendo de alguma forma. Para nosso alívio, existe sim autoridades que estão preocupadas com essa situação, inclusive agindo através de fóruns mundiais para fazer com que essa conscientização alcance níveis maiores e maiores. Olha só quanta coisa que você não sabia sobre clima e meteorologia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei aí pra gente, compartilhe com seus amigos para poder conscientizar sobre os perigos do aquecimento global e não se esqueça de inscrever-se no canal. Até a próxima! Bora lá! Passando aqui para poder falar um pouquinho para vocês sobre o clima! Pode ser? Ficou legal? Quer de novo?